Boa noite, pessoal. É o professor Gênesis. Então, assim, continuando nossas discussões sobre ideias sobre a pandemia, eu tenho uma entrevista aqui que foi dada pelo filósofo Peter Sloterdijk. Acho que é assim que fala, o Peter Sloterdijk. Sloterdijk. É um nome meio difícil, né? Mas ele é um filósofo relativamente conhecido. E, e ele tem uma visão, né, um tanto quanto otimista da pandemia do coronavírus. Tem uma entrevista dele. Essa entrevista então vai ser a prova, as questões que vão ser dadas na prova de filosofia para o ensino médio, tanto primeiro, segundo, terceiro ano, vai ser com base nessa entrevista aqui do Peter Sloterdijk. O que eu quero que vocês façam, gente, é entender que a filosofia ela é algo vivo. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, hoje o Mário Sérgio Cortella e o Leandro Carnal foram convidados da Fátima Bernardes para falar um pouco sobre pandemia. Então, a filosofia ainda tem algo a dizer ao mundo. Nem todo filósofo é pop, né? Não gosta de aparecer, nem dar entrevista, então gostam de ficar mais escondidos, pensando, né, sobre o mundo, sobre outras coisas mais. Mas tem alguns que são, né, mais abertos a esse debate, né? Até um debate mais, né, voltado para a imprensa, não tanto a mídia mais massa como a Rede Globo, mas um jornal como é o País, que é um jornal que eu acompanho bastante, é um jornal que abre, né, para esses pensadores. E queria que vocês, né, sentissem também a necessidade de acompanhar as leituras, acompanhar, né, as discussões atuais e fazer leituras sobre o momento atual. Por isso que eu tô fazendo essas aulas, né? Então, um filósofo alemão, e os filósofos normalmente eles criam conceitos, né, para pensar o mundo. No caso do Sloterdijk aqui, ele pensou num conceito de co-imunidade, em que todos os estados, todas as nações são responsáveis, né, pela proteção mútua de cada estado. Então, assim, ele pensa num futuro até utópico, né, em que os estados possam é, estar mais propensos a ajudar uns aos outros para que todos, né, nós nos protegemos, né, das questões aí relativas a doenças ou mesmo proteção social, econômica, enfim. Então ele é um filósofo aí que tem uma visão otimista, né, de que a pandemia ela pode fazer com que os estados, né, os países pensem que são dependentes um dos outros. Então, assim, e ao contrário do que foi, né, na história, a, a origem do Estado, que vem como uma tentativa de independência, então, nos últimos, sei lá, 200 anos, estados como Brasil e outros da América, até mesmo os Estados Unidos e alguns, né, na Europa, lutaram pela sua independência, fizeram declarações de independência, né? Criaram um tipo de soberania do seu povo, do seu território, do seu país. Ele pensa que no futuro os estados vão criar declarações, né, de dependência, né? Um estado vai depender do outro. Então, assim, é uma perspectiva otimista, interessante, né? Não é um filósofo comum, é um homem que pensa razoavelmente bem e ele acha que assim vai se quebrar um pouco a questão, né, principal da sociedade atual, que é o consumismo, porque as pessoas vão
vão ver que elas não vivem, né, apenas para o consumo, elas têm outras, né, necessidades, e agora as outras necessidades estão aparecendo muito mais do que o consumo. Então essa atmosfera que ele fala, né, uma atmosfera frívola, né, que é uma coisa muito, né, que você vive no dia a dia, sem pensar nas questões do mundo, nada, só pensando em consumir, isso foi quebrado pela pandemia. Agora, com a eminência aí de a gente se contaminar e ter, né, dificuldades para vencer esse vírus, então essa atmosfera ela foi quebrada. Então a gente não vai pensar só que nós vivemos para consumir, né? É, então assim, a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Não podemos sair dessa pandemia sem aprender nada. Essa é a perspectiva dele, né? Que, né, uma nova consciência tem que surgir, né? Uma consciência compartilhada aí entre os estados de que a imunidade, né, é importante para todas as nações e, né, para que a gente aprenda e um negócio invisível como esse não venha nos pegar de surpresa novamente, como veio, né, o vírus aí do corona. É, então, assim, ele diz, né, que a, não há um outro caminho para a comunidade internacional senão afastar um pouco a competição entre os estados e buscar uma cooperação, né, uma cooperação entre as civilizações, né? Então, assim, os estados, mesmo fechando as suas fronteiras hoje, eles cuidam, né, das suas fronteiras para não ameaçar o seu vizinho. E é importante que, né, os estados cuidem das suas fronteiras, e tem estados que ainda não abriram as suas fronteiras. O Brasil, se eu não me engano, também não abriu, para proteger não só o Brasil, mas proteger os vizinhos aqui. Ele acha que se vamos aprender alguma coisa com essa pandemia, e será a capacidade da gente criar uma declaração universal de dependência e que a humanidade possa criar uma interação maior. Ele diz que assim, só o fato da comunidade médica estar se interagindo no mundo todo para poder, né, discutir os problemas do corona e, né, poder divulgar ideias, né, científicas ou descobertas científicas, e se vier um remédio, imagine, né, se vier um remédio, uma vacina ou coisa que o valha, nenhum laboratório, nenhuma nação vai deixar de, né, de abrir, né, o remédio, né, de abrir a vacina para a comunidade, né, internacional. Não vai ter esse negócio de, vou proteger patente, não vou deixar porque a descoberta é minha, né? Porque é uma questão de vida ou morte, né, pro mundo inteiro. Então, assim, isso é uma interação, né? Um país interagindo com o outro, né, para poder buscar uma vacina, um remédio. E que, aí é uma questão que depois eu vou discutir com vocês em sociologia, na aula de sociologia, e que, assim, o populismo, que é aquele tipo de política baixa, rasteira, né, que fala o que o povo quer ouvir, que é o defensor, né, sempre da população, mas é só, né, um político duas caras que fala uma coisa e faz outra, ou que, né, é, apenas fala para criar polêmica, enfim, esse tipo de populismo ele não vai conseguir sobreviver, porque as pessoas vão estar atentas ao discurso político, porque elas estão vendo que muitos políticos estão metendo o pé pelas mãos, por quê? Porque não conseguem, né, ver a evidência que existe de um vírus, simplesmente por isso, e acaba negando o vírus, acaba negando, né, as consequências trágicas que esse vírus pode trazer, enfim, os políticos populistas, né,
vão acabar perdendo com isso tudo. Porém, tem um detalhe, né? As pessoas estão percebendo que a necessidade de se ter um Estado forte, né? Um Estado que consiga implementar políticas rapidamente para controlar situações, né? Limites como essa que a gente está vendo do coronavírus. Então, assim, são aspectos, né, difíceis, né, de você, não tem um político populista, não tem um líder, né, populista, tal, mas precisa de um Estado forte. Como é que você combina essas duas coisas? Então, a gente vai discutir um pouco de populismo na aula da sociologia, tá? Então, assim, como é que vai manter as liberdades democráticas no mundo em que precisa de um Estado forte, porque isso é difícil, né? Então, assim, um Estado forte e liberdade democrática. Porque um Estado forte, mano, agora nós temos uma quarentena, tem que todo mundo respeitar. Bom, liberdade eu não quero usar máscara, eu não quero respeitar a quarentena. Bom, beleza, e aí, o que que faz, né? O indivíduo que queira essa liberdade, ele não está colocando em risco outra pessoa. Eu quero participar de uma manifestação né, contra o coronavírus, uma manifestação para a reabertura do comércio. Tudo bem, mas e aí? Que tipo de situação que você está colocando em risco as outras pessoas? Então, são situações difíceis, né? Uma liberdade de expressão, a outra, né? O Estado manda e como que vai ser. Então, são situações, né, difíceis de resolver entre liberdade, democracia, Estado que precisa resolver problemas. Isso a gente vai discutir na aula de sociologia, tá bom? Então, né, leiam o texto, eu vou tirar duas questões desse texto aqui, questões dissertativas, não vai estar no plural essa semana, eu vou colocar questões na prova para vocês responderem, beleza? Então, uma boa noite a todos aí. É noite aqui, né? É estranho isso. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. E até mais aí. Um abraço a todos vocês.